Leandro Quadros, esse assunto, afinal de contas, o Espírito Santo é um ser pessoal ou não é? Se lá na nova terra, lá na Nova Jerusalém, nós teremos a companhia dele, porque, de acordo com Apocalipse 22:2, é citado apenas dois tronos, o de Deus e o do Cordeiro. Será que o Espírito Santo vai ter um trono? Por que o Espírito Santo não aparece na nova terra após a volta de Jesus? Afinal, ele estará lá? Porque a impressão que dá é que ele é meio deixado de lado, digamos assim. O nosso Espírito Santo, esse ser que nós sentimos aqui, vai estar como fazendo parte da divindade no céu, com seu trono e tudo mais, ou não, professor? Sabe, Tito, essa questão, ela é muitas vezes mal compreendida por outros irmãos que não creem na Trindade, por exemplo, porque eles não fazem uma distinção entre a essência divina e as funcionalidades divinas, né? O que eu quero dizer com isso? As pessoas da divindade, quando estudamos na Bíblia, percebemos que as pessoas da divindade têm a mesma essência divina, porém têm funções diferentes. E entre essas funções se percebe que as pessoas da divindade têm funções de subordinação em relação umas às outras. Por exemplo, o Pai, Deus o Pai, é apresentado como o soberano, não é? Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o Salvador, e o Espírito Santo é apresentado como aquela pessoa da divindade que trabalha mais nos bastidores. Isso ocorre não porque o Espírito Santo não existe ou porque ele é o menos importante ou é deixado de lado. Na verdade, é ele, o Espírito Santo, quem a si mesmo se deixa de lado, entre aspas, não é? É o Espírito Santo quem faz com que Deus o Pai e Deus o Filho apareçam mais do que em relação a ele. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso e aí nós vamos perceber o porquê de em Apocalipse 22, verso 3, ser mencionado apenas o trono de Deus o Pai e o trono de Jesus Cristo. Vamos analisar aqui alguns textos rapidamente. Primeiro, precisamos entender que as pessoas da divindade têm a mesma essência divina, ou seja, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas não têm essências divinas diferentes, ou seja, não existe um Deus mais poderoso do que outro, ou seja, um é inferior ao outro em relação ao poder, em relação à essência divina. Isso não existe na Bíblia e por isso confundir a doutrina da Trindade com o politeísmo é uma aberração, porque na Bíblia não se admite o conceito de diferença essencial entre as pessoas da divindade. No politeísmo, crê-se que há deuses mais poderosos do que outros. Na Bíblia não é assim. Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo têm o mesmo poder, mesmo sendo de personalidades distintas. O primeiro texto encontramos em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, falando do Espírito Santo como Deus. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui nós percebemos tanto a unidade essencial quanto a diferença de subordinação, a diferença funcional das pessoas da divindade. Por quê? Aqui é dito, Jesus diz que é possível blasfemar contra o Espírito. Ou seja, nós só podemos blasfemar contra um ser divino. Você não pode blasfemar simplesmente contra o poder de Deus ou contra uma coisa impessoal. Você só pode blasfemar contra uma pessoa divina que é capaz de ser ofendida. Então, se o Espírito Santo pode ser blasfemado e ofendido, isso prova claramente de que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ser divino
e como possuindo a mesma essência que Deus o Pai. Por quê? Porque do mesmo modo que se pode blasfemar contra Deus o Pai, se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Outro detalhe, percebemos no texto, é a diferença funcional entre as pessoas da divindade. Jesus, na sua encarnação, ele se tornou subordinado funcionalmente ao Espírito Santo. Porque ele falou nesse texto que blasfemar contra Jesus ainda tinha perdão. Agora, blasfemar contra o Espírito não tinha perdão. Cristo se coloca numa posição inferior ao Espírito Santo em relação à sua função. Como o Espírito Santo continuava com a sua natureza divina e Cristo com a sua natureza divina encarnada, funcionalmente Cristo se apresenta aqui como inferior. Porém, essa diferença entre as pessoas é somente funcional, não essencial. Outro detalhe importante, o Espírito Santo, vimos, tem a mesma essência da divindade, de Deus o Pai e de Deus Filho, na sua divindade. Portanto, ele é Deus, porque se pode blasfemar contra ele. Agora, por que o Espírito não é mencionado, não aparece tanto como Deus o Pai e o Filho? Isso ocorre porque o Espírito assumiu esta função de estar mais nos bastidores. A função da terceira pessoa da divindade é fazer com que a humanidade contemple a Deus o Pai e a Jesus. E por isso ele fica nos bastidores. Então eu vou ler para você aqui um texto que é importante para essa análise, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, vamos ver se é o versículo 14, isso mesmo. Falando do Espírito, eu vou ler a partir do verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha, um pronome pessoal usado em referência ao Espírito. Ou seja, não tem nada de impessoal nele. Porque não falará por si mesmo. Olha, além de um pronome pessoal, ele é apresentado como tendo capacidade de falar. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. De forma clara, o Espírito é apresentado como tendo capacidade de guiar, falar e ouvir. Um ser pessoal, sem sombra de dúvidas. E no verso 14 diz que ele, ou seja, um pronome pessoal, glorificaria Jesus. Então a função do Espírito é glorificar a Cristo, dar honras a Cristo, fazer ele aparecer. E nós comprovamos isto também em Atos 7, 54 a 56, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Deus o Pai e Jesus assentado ao lado dele. Então isso nos ajuda a entendermos por que de Apocalipse 22, 3 mencionar só Deus o Pai e Cristo. Porque a função do Espírito é fazer essas duas pessoas da divindade aparecerem. Ele é a pessoa que trabalha nos bastidores. Porém, isso não significa que ele não existe. Isso não significa que ele não vai estar na nova terra. Até mesmo porque eu vou lhe dar um exemplo. Você está vendo agora pela televisão apenas Tito e eu. Mas isso não significa que não existam pessoas trabalhando nos bastidores. E sem essas pessoas, o programa não existiria. Aqui existem câmeras, existem operadores, existe toda uma equipe técnica trabalhando nos bastidores para fazer com que Tito e eu apareçamos. Para você poder assistir e poder também ouvir aí na Rádio Novo Tempo, você que nos escuta. Quem trabalha nos bastidores simplesmente tem uma função de fazer outro aparecer. Isso não significa que quem está nos bastidores não seja importante ou não exista. Então, da mesma forma, você e eu poderemos sim na eternidade conhecermos pessoalmente o Espírito Santo. Ele só não aparece aqui neste contexto de Apocalipse,
porque a função dele é fazer Deus o Pai e Cristo aparecerem. E por isso, amigo e amiga, não há como negar a doutrina bíblica da Trindade. Eu dei apenas para você um pequenino vislumbre de muitos textos bíblicos que mostram a existência de 3 pessoas divinas e por isso você pode e deve adorar a Deus na sua plenitude. Adore a Deus o Pai, adore a Cristo, adore ao Espírito Santo. Você está adorando apenas um Deus, que é manifesto em 3 pessoas.